brasileiros e asiáticos. Será que reagimos da mesma forma diante da dor alheia? Ele apenas caiu de joelhos. No meio de uma avenida movimentada, diante de um morador de rua que ninguém parecia notar, um único gesto abalou o mundo no dia seguinte. Era um experimento social sem precedentes da emissora AEI, projetado para testar a natureza humana. Duas pessoas colocadas na mesma situação extrema, um brasileiro e um estudante estrangeiro. As câmeras registraram cada milissegundo dessa escolha. Quando alguém cai, como você reage? Quando essa pergunta é feita, todos nós sabemos a resposta certa. Mas quantos de nós têm a coragem de transformar essa retórica em ação real? A atitude tomada por um trabalhador brasileiro nas ruas de São Paulo mudou noticiários globais, inundou as redes sociais e chocou a América, a Europa e a Ásia. Por outro lado, o resultado do mesmo experimento em Los Angeles foi algo que ninguém previu. O que é bondade? O que é cultura? E qual é a verdadeira face do ser humano? Um único ato cruzou fronteiras e mudou a vida de alguém. Isso não foi coincidência. A compaixão é contagiosa, ela tem o poder silencioso, mas certo, de mover o mundo. Esta história não é para culpar ninguém, mas um registro para provar a ternura que ainda resta dentro das pessoas. E você, o que faria? Antes de começarmos a história completa, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. Isso ajuda o algoritmo a recomendar vídeos que combinam com você. Apoie-nos também no PX ou no Clube de Membros. Os links para vídeos recomendados estão na descrição, então dê uma olhada lá também. Nova York, o início. Com a vista noturna dos arranha-céus ao fundo, na sala de edição dos estúdios da AEI, uma produtora olhava fixamente para o monitor. Seu nome era Emily Collins, uma jovem criadora conhecida por seus programas de experimentos sociais. Somos todos humanos, então por que somos tão diferentes? Na mesa dela, fotos de ruas do Brasil e da China estavam alinhadas. Uma mostrava a Avenida Paulista em São Paulo, onde as pessoas, apesar da pressa, caminham com uma energia vibrante. A outra mostrava o trânsito caótico e as buzinas de Pequim. A AEI é um dos canais de documentários mais influentes da América, mas recentemente a audiência só queria vídeos chocantes, e o interesse por temas sociais estava em baixa. Nesse cenário, Emily propôs na reunião de pauta: se compararmos a natureza humana, que diferenças surgirão dependendo do país? Alguém na sala silenciosa franziu a testa. Você não vai fazer comparação racial, vai? Não, não é racismo. Quero saber como a humanidade reage em situações extremas. Nos olhos de Emily havia uma determinação inabalável. 10 anos atrás, ela fora enviada para cobrir enchentes no sul do Brasil. Em meio aos escombros, ela viu brasileiros dividindo o pouco de comida que tinham, abraçando estranhos como se fossem família. Aquela cena deixou uma marca indelével em seu coração. Não era encenação, era solidariedade pura, aquele calor humano que dizem que só o brasileiro tem. Essa memória permaneceu nela como uma pergunta. Se a mesma situação acontecesse em outro país, como reagiriam? Finalmente, para dar forma a essa dúvida, ela planejou o programa, A Face Nua da Nação. O tema, a verdadeira humanidade que surge no limite. O experimento era simples. Um ator se veste de morador de rua e pede ajuda aos pedestres. Então, de repente, ele desmaia. Como as pessoas reagem? Emily instruiu a equipe. O primeiro local de filmagem é São Paulo. Vamos ver a verdade sobre a empatia brasileira. Fora da janela, um raio de luz cortava a noite da metrópole. Uma história que ninguém conhecia estava prestes a começar. São Paulo, o calor humano. Na manhã seguinte, a equipe de produção da AEI avançava com os preparativos. O local escolhido, a Avenida Paulista, onde arranha-céus se alinham e o fluxo de pessoas nunca para. Se há um lugar para capturar a realidade brasileira, é aqui. O diretor Michael segurava o roteiro com um rosto preocupado. Emily, você vai mesmo fazer isso ao vivo? Dependendo do resultado, pode virar um problema de direitos humanos. Eu sei. Mas isso não é armação, é observação. Não estamos testando as pessoas, estamos tentando acreditar na humanidade. Todos prenderam a respiração. A voz dela não tinha hesitação. A equipe local no Brasil já estava em movimento. O papel do morador de rua seria interpretado pelo veterano ator de teatro, Sr. Roberto. Um homem gentil e sério, ele sorriu ironicamente. Me sinto mal em assustar o povo daqui, o brasileiro já sofre tanto.
Mas Roberto riu. Emily, sua atuação será o primeiro passo para quebrar preconceitos mundiais. Checagem de equipamento, equipe de tradução, psicólogos apostos. Tudo foi arranjado com cuidado. Ninguém dizia em voz alta, mas todos tinham um medo no fundo do coração. E se ninguém ajudar? Emily quebrou o silêncio. Não quero ver as diferenças. Quero ver a esperança. Dia da filmagem. Manhã nublada em São Paulo. Enquanto as pessoas iam e vinham apressadas para o trabalho, as câmeras estavam escondidas. Perto de um cruzamento, Roberto sentou-se num canto, coberto por um cobertor velho. Em suas mãos, um copo de papel e uma placa escrita em português. Estou com fome. Pelo rádio, a voz do diretor ecoou. Emily, pronto. Podemos ir. Ela respirou fundo e respondeu pelo fone, rodando. No monitor, a paisagem urbana começa a se mover. Pessoas passam olhando para seus smartphones. Minutos se passam. Ninguém fala nada. As mãos da equipe suam. Mas então, um homem de terno parou. Ele olhou por um momento e devagar se agachou. Emily sentiu o coração acelerar. O mundo prendeu a respiração. O homem parecia um trabalhador comum, mangas da camisa branca dobradas. Após um breve silêncio, sua expressão suavizou. Ele se agachou, ficando na altura dos olhos do morador de rua. Irmão, com licença. Essa é a minha marmita do almoço, mas se você quiser, aceita? Ele tirou um sanduíche e um suco da mochila e ofereceu suavemente. As mãos de Roberto tremeram. Não, senhor, é sua comida. O homem balançou a cabeça, sorrindo. Que isso, parceiro? Tá tranquilo. Você tá precisando mais que eu. Por favor, come, vai te fazer bem. A equipe assistindo pelos monitores engoliu em seco. A câmera deu zoom nos olhos do homem, havia uma luz, quase como lágrimas. Ele continuou. Toma aqui uns trocados também. Compra algo quente. Que Deus te abençoe e ilumine seu caminho, viu? Naquele momento, Roberto quase esqueceu a atuação. Não como ator, mas como ser humano, sentiu um nó na garganta. Obrigado, moço. Ele não conseguiu conter as lágrimas reais, impulsivamente levantou-se para abraçar o homem. O pedestre não recuou, ele deu tapinhas nas costas de Roberto. Força, guerreiro. Todo mundo precisa de uma mão de vez em quando. Emily sentiu algo vibrar em seu peito. Isso não era coincidência. Aquele jeitinho brasileiro de acolher, aquela solidariedade que ela vira nas enchentes, estava ali novamente. Inacreditável, sussurrou Michael. Isso é mais dramático que roteiro de cinema. O homem se despediu e começou a andar. Mas o destino ainda não o libertaria. Fase 2. Roberto, cai, comandou Emily. O verdadeiro teste começava agora. Em meio ao barulho da cidade, Roberto soltou um gemido e desabou na calçada. O copo de papel rolou, moedas se espalharam. Gritos de pedestres. Ele caiu. Roberto caiu. Perfeito, gritou o diretor. Mas Emily estava muda. No monitor, aquele brasileiro de terno congelou por um segundo, chocado. Mas foi só um segundo. Ele largou a pasta no chão e correu de volta. Ei, amigo, tá me ouvindo? Sem resposta. Ele não entrou em pânico. Checou a respiração, colocou os dedos no pescoço. Sem pulso. Imediatamente ele entrelaçou as mãos sobre o peito de Roberto. Alguém chama o SAMU. Rápido! Sua voz cortou o ar com autoridade. As pessoas pararam e pegaram os celulares. O brasileiro começou a massagem cardíaca com vigor. Suor escorria de sua testa. Vamos, respira, cara, ele murmurava. Ele está ressuscitando de verdade, disse Michael. Paramos? Paramos? Ainda não, respondeu Emily sem tirar os olhos. Isso não é atuação. É instinto humano. Compressão, liberação. Uma mulher na multidão gritou, força. Minutos depois, a equipe correu para o local. Corta? Desculpe, senhor. É um programa de TV. É uma pegadinha do bem. O homem parou ofegante, suor misturado com confusão. Quando a equipe explicou, ele ficou atordoado, depois soltou uma risada nervosa, mas aliviada. Nossa Senhora! Que susto vocês me deram! Emily se aproximou com o microfone. Sua reação foi incrível. Por que o senhor voltou? Ele enxugou o rosto, ainda recuperando o fôlego. Ué, moça, é um ser humano ali. A gente não deixa ninguém para trás. Minha mãe sempre disse, fazer o bem sem olhar a quem. Eu aprendi primeiros socorros na empresa, tinha que tentar. Não havia arrogância, apenas uma simplicidade desconcertante. Você é um herói, disse Emily. Ele negou com a cabeça. Que herói nada. Qualquer brasileiro faria o mesmo.
Aqui a gente se ajuda. O povo é sofrido, mas é unido. Naquela noite, na sala de edição, Emily chorou silenciosamente ao rever as imagens. Não era apenas educação ou manuais, era algo cultural, enraizado na alma do Brasil, o calor humano. O contraste em Los Angeles. A transmissão foi um sucesso estrondoso. A Face da Alma bateu recordes. O mundo comentava, o Brasil tem problemas, mas o coração do povo é de ouro. Mas a controvérsia viria a seguir. Próximo passo, Los Angeles. O sujeito, Rio, estudante de intercâmbio. O cenário mudou para a calçada fria de Los Angeles. O mesmo ator, Roberto. O alvo, Rio, um estudante brilhante, mas que em entrevistas prévias dissera, nos Estados Unidos cada um por si. Ajudar estranhos é risco de processo ou golpe. A cena se desenrolou. Roberto pede ajuda. Rio passa, hesita, olha em volta. Ninguém para. Ele segue. Roberto cai. A reação de Rio chocou o mundo. Ele não correu para ajudar. Ele olhou em volta com medo, viu a carteira de Roberto caída, pegou-a num gesto de pânico confuso e saiu andando rápido. Corta! Peguem ele! Gritou a equipe. Quando confrontado, Rio estava aterrorizado. Eu não roubei. Eu ia levar para a polícia. Eu fiquei com medo de me incriminarem se eu tocasse nele. É uma armadilha. A transmissão ao vivo foi impiedosa. A internet massacrou Rio. Monstro sem coração. O contraste com o brasileiro caloroso era brutal. Enquanto o brasileiro via um irmão, Rio via um risco. Mas Emily viu algo mais. Ela viu medo. Medo de um sistema onde a solidariedade é punida. Medo de perder o visto. Medo de falhar. A redenção. A polêmica explodiu. Mídia chinesa acusou a EA de preconceito. Mas Emily manteve o curso. Não mostramos o mal, mostramos a realidade das escolhas. Dias depois, um e-mail anônimo chegou para Emily. Eu ainda estou vivo. Tive medo naquele dia. Mas não fugirei mais. Era Rio. Ele havia visto o vídeo do brasileiro. Viu como o homem Carlos agiu sem pensar nas consequências legais, guiado apenas pelo amor ao próximo. Um ano depois, a EA faz um especial, A Corrente do Bem. Emily volta ao Brasil. Encontra Carlos num parque em São Paulo sob ipês amarelos. O mundo se emocionou com você, Carlos. Eu só fiz o básico, Dona Emily. Emily mostra uma foto. É Rio em Los Angeles, servindo sopa para moradores de rua. Ele sorria. Ele disse que viu seu vídeo. Que sua atitude acendeu uma luz nele. Ele queria ser alguém que deseja o bem dos outros como você fez. Carlos olhou a foto emocionado. Que maravilha, rapaz. Fico feliz. O importante é a gente aprender, né? Diga a ele que manda um abraço. O programa termina com as imagens sobrepostas. Carlos oferecendo a marmita em São Paulo e Rio oferecendo a sopa em Los Angeles. A narração de Emily encerra, cultura molda o medo ou a coragem. Mas o calor humano, quando visto de verdade, derrete qualquer barreira. O gesto de um brasileiro comum atravessou o continente e salvou a alma de um jovem em Los Angeles. A bondade é o único idioma universal. A tela escurece. As legendas sobem. O mundo por um instante parecia